Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 11 de maio, terça-feira, o Senhor está conosco, o bom pastor está conosco. E vamos ao tema de hoje do nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. O bom pastor procura a ovelha perdida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se identifica como o bom pastor, aquele que não abandona suas preciosas ovelhas, antes as chama pelo nome. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14 e 15. Quantas ovelhas, pelos mais variados motivos, acabam se enfraquecendo, se afastando. E nós, como agimos quando vemos um servo, uma serva de Deus afastado dos caminhos do bom pastor, ou mesmo alguém que ainda não segue o bom pastor, como agimos quando os vemos? Mudamos de calçada? Fazemos cara de raiva? Torcemos que se arrebente para depois olharmos com aquele olhar de bem feito? Ou fazemos como Jesus nos ensina, que é amarmos como Deus nos ama? Não só cumprimentarmos os que nos cumprimentam, significando aqueles que são como nós, mas tratar com carinho e compaixão os que estão afastados, aqueles que não conhecem, mesmo aqueles que nunca irão seguir o bom pastor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os gentios também o mesmo? Nota, os gentios nesse contexto são as pessoas que não conhecem a Deus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Evangelho de Mateus 5, versos 45 a 48. Ninguém será perfeito como Deus. O sentido de perfeição aqui é que temos a referência de como nosso Deus Pai age. E assim, como tal Pai, devemos ser tais filhos espelhando o amor de Deus. Se nós formos bondosos e simpáticos com aqueles somente que professam a mesma fé que nós, qual a nossa diferença para qualquer outro grupo? As sociedades mais primitivas e alheias a Deus já faziam isso. Nosso Senhor Jesus, o bom pastor, nos chama a seguir seu caminho. E seu caminho é um caminho de amor acima de todas as coisas. Ou será que Deus nos ama porque somos bonzinhos? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 33. Que palavra poderosa! Jesus nos chama a uma nova postura com relação ao próximo. Mas será que alguém lê essas passagens? Será que vemos os cristãos agindo assim? Na verdade, o mau exemplo já começa com os ditos pastores que vivem brigando entre si. Muitas igrejas parecem não colaboradores entre si, mas sim concorrentes, disputando o número de fiéis como quem disputa quem tem a maior torcida. Alguém está lembrando as palavras de Jesus? Ou será que nos tornamos tão cegos e tolos que passamos a agir de forma robotizada, cheios de medos, preconceitos e orgulho, como agiam os fariseus que nem tocaram numa pessoa que não fosse religiosa, tocavam com medo de ficarem cerimonialmente impuras? Será que as pessoas veem Jesus em nós, o bom pastor? Ou veem pessoas supersticiosas, medrosas, que vivem vociferando palavras ameaçadoras contra quem diz algo que não gostamos, que chamamos todo mundo de endemoniado? É interessante que quem Jesus chamou de filhos do diabo foram os religiosos que de servos de Deus não tinham nada. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Sim, diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ezequiel 34, verso 1 ao 5. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, as suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas à sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34, 10. Palavras fortes contra os falsos pastores, mas Deus não os deixará impunes. Responderão por terem usado as ovelhas como pasto, ou seja, em prol de si mesmos, para dominá-las, usando as ovelhas para ficarem milionários. Bom lembrar que não podemos generalizar e nem usar essa palavra como desculpa para não ir à igreja alguma, mas sim lembrar que existe o bom pastor que não te abandonou, o Senhor Jesus Cristo, e Ele prepara um lugar onde você possa se alegrar na presença de Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ezequiel 34, 15 a 17. Deixe que Deus julgará entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Cabe a você somente saber que Jesus te chama. Você que está perdido, perdida, Ele está te buscando e te chamando pelo nome para te curar, te fortalecer. Você que está quebrado, quebrado, o bom pastor quer ligar, juntar os pedaços. Você, por Deus, não foi abandonado. Não fique longe de Deus por causa de pessoas, de mágoas que você sofreu dentro da igreja. Exerça o perdão, o amor de Deus que é sobre todos, mas não viva longe dos caminhos daquele que deu a vida por você. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa um deserto às 99, não vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 4 ao 7. A alegria pelo pecador arrependido é grande, pois todas as outras ovelhas já têm tudo que o bom pastor oferece, mas a ovelha perdida estava perdida e foi achada. Estava morta e reviveu. Vamos todos nos alegrar, pois todos nós éramos ovelhas perdidas e Jesus Cristo, nosso bom pastor, nos encontrou. Você ouviu Jesus te chamando agora? Volte aos braços do bom pastor, ele não vai te acusar. Somente quer te curar, te aliviar, enxugar suas lágrimas. Vamos orar e descansar agora nos braços do bom pastor. Oremos, Deus Pai amado. Neste momento eu ouvi o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, me chamar. O Espírito Santo me fez ouvir. Me perdoe. Toma-me em teus braços, me aqueça com tua graça, me alegre com tua presença. Sara-me com teu amor. Obrigado por ter me achado, mesmo quando ao longe eu ouvi tua voz e quis me esconder. O Senhor me achou e me tirou do abismo. Agora eu me prostro e te sigo. Obrigado, bom pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra maravilhosa, não é? O Senhor, Ele busca a ovelha perdida, né? Nós devemos espelhar o amor de Deus. Por isso que a gente não deve desprezar. Às vezes a gente conhece uma pessoa que está afastada, se desviou, né? A gente não deve desprezar aquela pessoa, né? A não ser que aquela pessoa esteja nos convidando para irmos para o pecado, aí não. Mas, do contrário, né? Não mude de calçado, não finja que não viu, porque não é assim que o Senhor Jesus faz. Ele busca a ovelha perdida. O que seria de nós se o Senhor tivesse rancor da nossa vida e nos abandonasse e dissesse: se desviou, que se dane? Não. Jesus, ele vai atrás e a misericórdia e a bondade dele nos segue e nos faz, né, voltar ao aprisco. Que coisa maravilhosa. Estejamos com o nosso Senhor Jesus. Amém?
Esse foi o nosso devocional de hoje. Agora, a gente leu aquelas passagens sérias de Ezequiel, né? Falando sobre os falsos pastores. Mas existem, o próprio Jesus disse que existiriam os falsos, mas existem também os verdadeiros, tá bom? Então a gente não pode generalizar. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus quiser, tem mais devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Tenha uma terça abençoada, lembrando sempre, nós com Jesus somos mais que vencedores, estamos caminhando para o reino de Deus. Deus te abençoe, você e sua família. Tchau, tchau.